Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Peça para que o Senhor fale com você nessa noite, amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós oramos, ó Pai, para que o Teu Espírito Santo nos dê revelação, nos dê ousadia, possa falar conosco, ministrar ao nosso coração, para que nós sejamos transformados de glória em glória, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Quantos dizem amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Sabe, queridos, a nossa vida cristã, ela é cheia de desafios, ela é cheia de altos e baixos, isso faz parte de um processo. E eu sempre, irmãos, se alguém puder diminuir esse coube aqui, está pegando bem no meu olho aqui. Muda as luzes. Eu acho que essas aqui, ó, da frente, ó. Aleluia. Melhor. É que agora eu não estou conseguindo ler. Sabe quando fica aquele pontinho branco? Alguém sabe o que eu estou falando? Quando bate uma luz, você fica vendo só a bolinha? Aleluia. Mas vamos retomar. A nossa vida cristã, ela é cheia de altos e baixos. E isso faz parte. Mas às vezes eu percebo que as pessoas, elas fluem muito bem quando tudo está indo a bom termo. Aí elas estão alegres e felizes, e elas querem avançar, elas querem conquistar tudo, mas quando alguma coisa não anda a bom termo, muitos têm a tendência de desacelerarem e muitas vezes até pararem. Mas veja, a nossa vida cristã, ela não pode ser permeada pelas boas e más notícias. Então nós temos exemplo dentro da palavra de Deus, do próprio Jesus, que ele recebeu uma notícia que não era boa, mas nem por isso ele parou de avançando e fazendo aquilo para o qual o próprio Pai havia o chamado. Então, dentro do processo, acredite, vai ter momentos em que você vai ter boas notícias e tudo vai indo a bom termo, mas tem momentos que não. E às vezes você tem a ilusão ou um evangelho que só é tudo mil maravilhas, mas veja, o próprio Jesus falou, no mundo 3 aflições, mas tem de bom ânimo. O que é você ter bom ânimo? O bom ânimo é para o dia que está indo tudo bem, e o bom ânimo também é para o dia que as coisas não vão tão bem. E aí, quando você entende isso, você não olha para as suas circunstâncias ao seu redor, mas você olha para o propósito de Deus. E o propósito de Deus é que vai nos fortalecer, o propósito de Deus é que vai nos levar a se tornar homens e mulheres exitosos, e com prazer. Porque se o seu prazer está tão definido só pelas coisas desse mundo, o que será de você? Eu penso que é uma vida muito frustrante. Agora, quando você entende o propósito de Deus, o chamado de Deus, e você abraça esse propósito de Deus com uma forma ousada, e você começa a ter experiências com o Senhor, essas experiências, elas vão fazer com que você tenha uma medida de fé liberada, e quanto mais experiências, mais fé, e aí você não para por qualquer distração desse mundo. Então eu e você precisamos ter a nossa identidade muito bem firmada e arraigada no propósito eterno de Deus. E quando nós temos essa clareza dentro de nós, não importa o que aconteça, nós estamos voltados para o propósito de Deus, e algo vai forjando em nós, dentro de nós e através de nós, e de alguma maneira você vai sendo cheio da vida de Deus, cheio de fé, e não importa o que aconteça, você permanece firme, animado, motivado. Quantos estão compreendendo? Então veja, projeta para mim Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22. É um texto bem conhecido, né, quando Pedro anda sobre as águas, mas deixa eu contar aqui um contexto um pouco antes. Então veja que um pouco antes, né, Jesus estava lá com os discípulos, muitos estavam deslumbrados com o poder, né, de expulsar os demônios, dos milagres e tantos feitos que estavam acontecendo. Jesus havia enviado de 2 em 2, eles voltaram maravilhados, porque eles tinham sido usados por Deus. Irmão, se tem uma coisa que dá prazer, é quando Deus te usa
para você ser um canal de transformação na vida de alguém. Porque é quando você dá, você também é transformado, a sua fé também é arraigada. Né? Mas um pouco antes, o que acontece? Um pouco antes disso, Jesus ele recebe uma notícia que não era tão boa. Qual foi a notícia? João Batista havia sido decapitado. Agora veja, nem por isso ele parou o processo, falou, agora tem crise. João Batista pregou no evangelho, foi decapitado. Não. Eles permanecem fazendo a obra de Deus. Eles permanecem com a mesma disposição. Então é importante eu e você saber que o propósito de Deus dentro de nós, de vez em quando vai ter alguma notícia que talvez não seja tão boa, mas nem por isso nós paramos o processo. Nem por isso nós desanimamos e desmotivamos, muito pelo contrário. Sabe que quando eu recebo uma notícia assim, que não é boa, parece que eu falo, não, eu preciso pregar mais ainda o Evangelho. Jesus está às portas, voltando. Quantas vidas vão se perder ainda dessa forma? Então, muitas vezes, eu penso que nesse contexto, os discípulos eles se fortaleceram e falaram, nós vamos pregar, vai ter perseguição, nós não estamos nem aí, nós vamos continuar fazendo aquilo para o qual fomos chamados. Isso fala de uma identidade fortalecida. Eu e você precisamos ter essa identidade fortalecida através da fé. Obrigado pelo amém. Amém. Aleluia. Então veja, eles estão dentro de um contexto, e aí eles chegam, vamos ler agora aqui, eles chegam onde fala que a passagem de Jesus. Espera aí, deixa eu beber água. Projeta para mim, está projetado já? Mateus capítulo 14, a partir do verso 22. E aí, deixa eu falar um contexto um pouco antes. Ele recebe essa notícia, e aí eles continuam, e aí um pouco antes disso tem a multiplicação dos pães. Então veja, qual que foi o cenário da multiplicação dos pães? Jesus chega lá, viu uma multidão, e Jesus está ministrando, Jesus está lhe ensinando, fazendo tantas coisas maravilhosas, e começa a anoitecer, e aí não havia nenhum mercado, não havia nenhuma vendinha, nada disso, e aí os discípulos falam, olha, é melhor dispensar toda essa multidão, porque como que eles vão fazer para comer e tudo mais? E Jesus fala o quê? Dá de comer a eles. Agora, qual que era o cenário? Havia uma grande multidão, e Jesus fala, dá de comer, mas não tinha nenhuma padaria, não tinha nenhum mercado, e aí Jesus, o que tem? Tinha só 5 pães e 2 peixes, e ali acontece o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E eu fico pensando, você como discípulo de Jesus, depois de ver tantos milagres acontecendo, e curas e tudo mais, mas agora Jesus, ele fez algo que eles não haviam visto ainda, que era uma multiplicação de comida, era uma multiplicação ali diante dos olhos de todo aquele povo, e o texto diz ainda que no final das contas sobraram 12 cestos, isso é algo extraordinário, não é, irmãos? Sim ou não? É muito extraordinário. Então veja que eles estão, isso que nós vamos ler aqui, eles estão saindo de um cenário, eles receberam uma notícia ruim, não pararam, continuaram, e aí agora eles chegaram num cenário de um grande milagre, da multiplicação dos pães e dos peixes, literalmente. O que isso aponta? Que Jesus, ele está aqui também para suprir as coisas naturais, as coisas que são necessidades, comida é uma necessidade. O povo tinha uma necessidade, e Jesus faz um milagre para suprir a necessidade do povo. Isso é algo extraordinário. Então não importa qual seja a sua necessidade, às vezes a sua necessidade é de comida, ou restauração de um casamento, ou de um relacionamento, seja lá qual for, Jesus também ele vem para restaurar e para suprir as coisas terrenas. Não tem a ver só com o propósito de Deus. Nesse tempo, quando você está debaixo desse mover, né, do corpo, da igreja, Jesus também move os seus milagres terrenos e naturais. Quantos estão compreendendo? Então veja que todo aquele povo ele foi saciado.
a ponto de se fartar. Por quê? Sobrou até comida, sobrou. Agora a igreja enche, o pessoal do teatro está descendo, né? Precisa ajustar esse teatro. É muita gente no teatro, mas enfim. Então veja, Jesus, um pouco antes, ele estava suprindo toda a necessidade do povo. Qual que era a necessidade? Era comida. Estava falando aqui de recurso, de alimento. Coisas que se não fossem supridas, eles poderiam desfalecer. Então veja que Jesus, ele também supre essas questões. Quando você está ali ouvindo, se alimentando de alguma maneira, você também é suprido pelas coisas naturais. Agora veja, tem uma medida maior que te fortalece. É bom você receber um milagre, um recurso natural e um suprimento e conquistar coisas, isso é maravilhoso. Mas existe uma medida que ela vai muito além disso. É quando você sai da posição de receber e você passa para a posição de experimentar o mover, literalmente. É você experimentar o mover de você andar sobre as águas. É você experimentar o mover de expulsar um demônio. É você experimentar o mover de você orar por enfermo e ele ser curado. É você abrir a sua boca, alguém que está ali morrendo, depressivo, e aí você fala do amor de Deus, do poder de Deus, essa pessoa aceita o Senhor Jesus e ela é salva para toda a eternidade. Isso é um mover, são palavras de vida. Quando você entende que agora existe uma posição de receber, é maravilhoso, mas existe uma posição onde você pode orar e multiplicar os pães e os peixes. Essa é uma posição infinitamente maior. Quantos estão compreendendo? Então, existe algo sempre maior. E quando você se conforma com a mesmice, você se conformar com a mesmice, isso paralisa a sua vida. Você já perguntou para alguém assim: e aí fulano, como é que tá? Aí vai, tá ruim, mas tá bom. Né? Que é isso daí? É quando o cara... Alguém já ouviu essa frase? Tá ruim, mas tá bom? Ou só eu? Alguém já ouviu? Ou falou também? Como é que tá? Tá ruim, mas tá bom, né? Vamos que vamos, é assim mesmo, tal. Ou seja, o cara, ele fala que tá ruim, ele sabe que tá ruim, mas ele já está tão conformado que ele fala, o ruim para mim tá bom. Ou seja, uma pessoa que pensa assim ou verbaliza isso, ela já estacionou. Ela sabe que o cenário é ruim, ela sabe que as coisas estão terríveis, mas ela se conformou, é isso que eu tenho para mim, então tá bom. Eu vou me contentar com isso. E aí a pessoa, ela se contenta com o salário, ela se contenta com o casamento horrível, ela se contenta com os relacionamentos péssimos, tá ruim, mas tá bom. Ela se contenta com o emprego, se contenta com tudo, tá ruim, mas tá bom. E aí quando a pessoa já formatou isso na mentalidade dela, é o que ela vai viver e experimentar. Ela não vai mais atrás de novas experiências, de novas conquistas, por quê? Está ruim, mas está bom. Então, são coisas que, involuntariamente, o diabo vai colocando dentro de você, ventos contrários, você abraça. E aí você fica paralisado. Então, o que faz a vida do cristão emocionante, adrenalina, é você sempre olhar para Jesus e aceitar e abraçar os desafios. Quando você entende isso, você não fica parado como mero espectador, mas agora você entra em cena para ser usado por Deus e ter experiências, e essas experiências vão te fortalecendo. Então, quando você entende isso, você fala, eu quero estar em tudo que tem a ver com as coisas de Deus, porque nós não sabemos quando você vai ter essa experiência. Então, todo mover que vai ter de Deus, eu quero estar dentro, como estão compreendendo? Você que é homem deve estar dentro lá, sábado comigo, lá em São Caetano, em Santo André. Aleluia, só para ver se os irmãos estavam atentos. Em Santo André, amém? Então veja, olha que coisa extraordinária, vamos ler aqui. Mateus 14, a partir do 22. Então depois da multiplicação dos pães, eu penso que os discípulos estavam muito animados, irmãos.
diante dos seus olhos, se você vê toda a multiplicação dos pães e dos peixes, você não vai ficar empolgado? E ainda sobrou 12 cestos para levar o marmitex para casa, é uma coisa extraordinária, né? Que coisa poderosa. E aí, Jesus, ele pega e envia os discípulos ali, vamos ler. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões, e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entrando o barco, já estavam longe, e há muitos estados da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Fala assim, vento contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com ele andando sobre as águas. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo. Fala assim, tende bom ânimo. Sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Aleluia. Aumenta um pouquinho do retorno para mim, por favor. Estou ficando sem voz aqui. Irmãos, olha que coisa extraordinária nós vemos aqui dentro desse contexto. Os discípulos, eles tinham acabado de ter aquela experiência da multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus fala, entra no barco, passa para o outro lado, Jesus vai orar. Só que acontece, diz que quando eles já tinham andado mais ou menos aí alguns estádios, por volta de 5 quilômetros, os ventos, eles eram contrários. E o que aponta os ventos contrários? Né? Veja que eles estavam no mar, naquela época não tinha motor a polpa, motor a combustão, nada disso, e eles estavam ali remando. O que isso aponta? Quando o vento é contrário, eles remavam, mas o vento contrário não fazia com que eles pudessem avançar. Os ventos contrários faziam com que eles se esforçassem muito, mas não avançassem. O que é isso? É quando você tem um alvo, tem um objetivo, tem um propósito, tem uma promessa, mas parece que quanto mais você se esforça, parece que você não sai do lugar. E aí você dá uma desanimada, para de se esforçar e aí volta até para trás. O que é isso? É quando você faz muito esforço, sem discernir os ventos contrários. E acredite, todas as vezes que o Senhor te dá um alvo, te dá uma promessa, às vezes não tem vento contrário, a coisa aparece, já é coisa maravilhosa, a multiplicação dos pães e dos peixes ali aconteceu instantaneamente, e aí fala, passa para o outro lado. O que é isso? É um alvo que Jesus deu. Às vezes você recebe uma promessa, passa para o outro lado, mas você está remando essa promessa e você não está avançando, ou parece que você não consegue mais visualizar, e você está até cansado, se esforçando, e falar, quer saber, cansei, por conta dos ventos contrários. Agora veja, os ventos contrários, eles apontam o quê? Para os nossos inimigos. Você que já teve um encontro com Deus, você sabe o que eu estou falando. Eu fiz até um esboçozinho à parte que eu vou falar. Deixa eu falar que o vento da carne, a nossa carne, ela não se converte, não tem jeito. A minha, sua carne, ela está condenada. Então veja,
o vento da carne. Nossa carne nunca vai querer cooperar com o Espírito, quanto às disciplinas e práticas espirituais. Então, a nossa carne, ela sempre vai pender para a zona de conforto. A nossa carne, ela sempre vai pender para que nós fiquemos paralisados, ou só para aquilo que nos dá prazer. Então, às vezes as pessoas falam, pastor, minha vida está tão corrida, eu não estou tendo tempo para nada, eu não estou tendo tempo de orar, ou tempo de ler a palavra. E eu fico pensando, e se eu perguntar se ele está tendo tempo para maratonar uma série, o que ele me responde? Eita Deus, nessa eu falo, eita Deus. E se eu perguntar se de fato ele tem priorizado aquilo que é importante? Mas sabe por que não prioriza? É por conta da carne. É vento contrário. A minha e a sua carne, ela quer ter prazer instantâneo, imediato. Como estão compreendendo? Então, às vezes, se você falar para mim que não tem 5 minutos para ler a palavra, mas você tem 5 minutos para ver uma televisão, ou até mais. Por que isso? Por conta da carne. Pastor, eu nem vejo televisão. Tá bom, vamos tirar a televisão. Televisão é coisa da minha época. Celular. Se você entrar para rastrear o seu celular, quanto tempo você fica no Insta? Grande. Ou nas redes sociais, você vai ficar assustado. Por quê? Tem um estudo que diz que aqueles videozinhos, Reels e tudo mais, ele começa a liberar uma endorfina que te dá um prazer, e aí você entra, você não consegue sair daquilo, porque a sua carne começa a se alimentar daquilo, só que aquilo não transforma a sua vida, só começa a te despertar para o mundo, porque a sua carne, a minha carne, ela quer ter um prazer imediato. Isso é um vento contrário. Quantos estão compreendendo? Aleluia. Então veja, o vento do diabo. O diabo vai investir tudo para te gerar dúvidas acerca do propósito de Deus. Para quê? Para abalar a sua fé. Então veja, o diabo ele não muda o modus operandi dele. É sempre gerar uma dúvida. Esse é o trabalho do diabo, gerar dúvida a respeito de tudo que tem a ver com as coisas de Deus. Gerar dúvida se Deus verdadeiramente ama, gerar dúvida se você está no lugar certo, gerar dúvida se o seu cônjuge é de Deus ou não, gerar dúvida em tudo, em cada área da sua vida. Gerar dúvida se você está na célula certa, gerar dúvida se está no discipulado certo, gerar dúvida se você está na igreja certa. É gerar dúvida. Para quê? Para desestabilizar a sua fé. Esse é o papel do diabo. Para que você se afaste do corpo de Cristo. E muitos, eles são tão contaminados com isso, que eles até põem um adesivo no carro. Jesus sim, igreja não. Essa é uma frase, não tenho nenhum nome para dar. Destruidora do evangelho. Por quê? Não tem como ter Jesus sim, igreja não. Por quê? Jesus é o cabeça, mas a igreja é o corpo. Essa é uma frase bizarra. Se você visse uma cabeça andando aqui, você ia fazer o quê? Ia sair correndo, ou só o corpo andando. Tem gente que corre com barata ali na porta, imagina um corpo andando sozinho, com a cabeça. Então veja, isso é uma aberração, mas muitos, eles dão ouvido e começam a crer em aberrações, porque isso é totalmente contra a palavra de Deus. Isso é um vento contrário. O diabo fica gerando dúvida a respeito da identidade de Deus, a respeito da sua identidade, se você é o filho amado, se você não é o filho amado. E o diabo começa a falar, se você fosse a filha amada, você não estaria passando por isso. Aí você fala, é verdade, Deus não me ama. Se você fosse o filho amado, olha só o seu contexto, olha a sua dificuldade financeira, olha os seus relacionamentos, olha a sua vida como está. O pai que ama não deixaria você nessa situação. Você fala, é verdade, ele não me ama. Tolice.
tolice. Você crê nesses ventos contrários que o diabo fica soprando. Nessa hora você tem que conhecer a palavra de Deus, saber que você é o filho amado, você é escolhido por Deus. Você foi escolhido, né? Tem alguns versículos que são chaves na minha vida e na sua vida. Tem alguns versículos que você precisa abraçar e decorar eles, para saber que você não é fruto do acaso. Sabe, João 15,16 fala o quê? Não foste vós que escolheste a mim. Sabe, porque às vezes a gente pensa que vem para a igreja por conta de uma circunstância adversa, ou uma dificuldade. Deixa eu te falar, talvez essa dificuldade, essa circunstância adversa, foi a única forma de o propósito de Deus cumprir na sua vida. Porque não é porque você veio que está com a necessidade. Já viu aquela frase que você fala assim, você vai para Jesus, ou pela dor, ou pelo amor. Mentira! Onde está isso na palavra de Deus? Isso é dito popular de crente. Porque a palavra de Deus diz o seguinte, é que você foi escolhido, eu fui escolhido por Deus. Essa é a verdade do Evangelho. Lá fala, não foste vós que escolheste a mim, pelo contrário, eu é que vos escolhi para que vais e deis fruto. E o vosso fruto permaneça, para tudo quanto pedirem em meu nome, ele vô-lo conceda. É isso que o texto diz. É isso. Então você é escolhido de Deus. Essa é a verdade do Evangelho. Você não precisa ter nenhum tipo de dúvida que ficar jogando na sua mente, porque a dúvida, ela vai fazer você ficar parado, estacionado, achando que não tem mais jeito, game over para você. Mentira! Quando você sabe que você foi escolhido, não importa qual seja o cenário dos ventos adversos, você vai ter disposição para experimentar o sobrenatural e ser usado por Deus. Essa é a verdade do Evangelho. E lá fala, e dá fruto. É fácil saber se você está nesse propósito de Deus. Aquele que está abraçando e não está paralisado, ele sempre vai estar gerando fruto. Fruto não somente frutos interiores do Espírito, mas também frutos para edificação do reino de Deus. Quantos estão compreendendo? Aleluia. E o vento do mundo. Irmãos, isso é terrível. O que é o vento do mundo? O mundo é o sistema, a maneira como as coisas acontecem. Tentam competir e impedir você de alcançar o propósito de Deus. Porque o mundo, irmãos, se você começar a querer desfrutar as coisas do mundo, com foco nisso, você vai ficar embriagado com o mundo. O mundo, ele traz uma embriaguez. Veja, não tem problema você ter alvos e de conquistar coisas aqui, não tem problema. A grande questão é quando isso se torna a prioridade da sua vida. Por quê? Você começa a servir o sistema do mundo. E aí não tem como você servir a dois senhores. A única forma de você não ser, porque você começa a amar o mundo. Você começa a ficar vislumbrado com o mundo. E aí a única forma é você não ficar debaixo desses ventos, é você amando a Deus. Quantos estão compreendendo? Então, os ventos contrários, eles acontecem, então, aí constantemente, mas se você não tiver uma identidade firmada, você fica à mercê desses ventos. Então, veja, não tem nada de errado você querer ter uma casa melhor, com piscina e churrasqueira. Errado é não convidar o pastor para o churrasco, isso é errado. Mas não tem nada de errado nisso, você ter um bom carro, nada disso. Mas se isso é o cerne da sua alegria, aí tem alguma coisa errada. Porque a sua alegria tem que ser o propósito de Deus. Essas coisas, elas são consequências na vida do cristão. E é interessante que talvez durante muito tempo você fica querendo conquistar essas coisas. Mas quando você abre mão disso e você fala, eu quero o propósito de Deus, eu quero experimentar as coisas de Deus, você parece que tira o foco dessas coisas, coloca o foco no propósito de Deus, e aí parece que você se torna habilitado agora. Fala, agora você consegue, parece que o pai fala, agora você pode dirigir. Agora você tem maturidade para dirigir esse carro, essa Ferrari. Quantos estão compreendendo? E aí talvez você já tenha o recurso suficiente para comprar o carro que você quer, mas agora você fala, isso nem é prioridade mais na minha vida.
porque agora não compete mais com o seu coração. Quantos estão compreendendo? Aleluia. Então veja, queridos, nós vemos aqui dentro desse contexto que muitas vezes você está ali, você falou, estou fazendo certo, estou seguindo a direção, eu subi no barco, eu sou um discípulo do Senhor, mas agora que eu subi no barco, agora que eu fui liderar a célula, agora que eu estou abraçando o negócio, parece que está vindo os ventos contrários, e agora? O que eu faço? Então veja, os discípulos dentro daquele barco, no meio da noite, os ventos eram contrários, eles estavam com medo de morrer, de afundar. Sabe, em momentos, isso fala de uma grande crise, onde você não está conseguindo enxergar uma saída. Onde você está olhando e você fica até assustado, nós vamos morrer. E aí diz que Jesus vai ter com eles, andando sobre as águas. Agora eu te pergunto, eles já tinham visto alguém andar sobre as águas? Já tinham um relato anteriormente que isso era possível? Não. E aí quando eles veem aquele homem andando sobre as águas, o texto diz que eles ficaram aterrorizados, amedrontados, tiveram medo, gritaram, é um fantasma, ah! E aí Jesus falou o quê? Não tema, sou eu. Então veja, no meio da tempestade, não importa qual seja o vento contrário, Jesus, Ele sempre vai ter com você. A grande questão é você discernir, não ter medo, saber que é o Senhor. E aí Pedro, e aí eu quero destacar aqui, essa postura de Pedro, diferente dos demais. Porque veja, todos os discípulos estavam no barco, mas Pedro ousadamente, fala assim, ousadamente, ele fala, olha, se for o Senhor, manda ele ter contigo. E aí o que acontece? O Senhor fala, vem. Nessa hora, ele precisou ser o quê? Ousado. Você não vê o texto questionando? Ai, deixa eu orar para confirmar se é o Senhor mesmo. Deixa eu ver se é. Já viu que tem crente que ouve de Deus, mas fica com medo? Porque fala, e se não for? Aí fica pedindo confirmação, A, B, C, D, já está no Y, X, Z, e fala, e agora? O que eu faço? Então veja, o texto diz que Pedro, ousadamente, ele ouve o Senhor, quando fala vem, ele sai do barco, ele pula do barco. Fala para a pessoa do seu lado, sai do barco. Por quê? Irmãos, por que é importante sair do barco? Por mais que os ventos fossem contrários, o barco aponta para um tipo de segurança. Um tipo de segurança. Porque dentro do barco, teoricamente, não se afunda. Teoricamente. Mas o cenário era tão terrível, que o barco está quase afundando. Se eu pular no meio de toda essa tempestade, eu vou morrer de vez. Aí é game over para mim, acabou. Então, os 12 discípulos estavam lá, mas Pedro, ele não quis nesse momento olhar para as dificuldades, se ele ia afundar ou não, ele só olhou para Cristo. Ele só decidiu obedecer, ainda que era muito improvável isso acontecer, ele decidiu obedecer. E porque ele decidiu obedecer, ele começou a ter uma experiência que nenhum dos demais tiveram, que era de andar sobre as águas. E o texto diz que ele saiu do barco, ou seja, ele saiu da posição de zona de conforto, e começou a ter uma experiência sobrenatural, que não tem outro relato. E essa experiência fez com que ele pudesse andar sobre as águas, algo que nenhum outro homem, tirando Jesus, havia feito. Que coisa extraordinária! Agora, por que isso aconteceu? Por conta dessa ousadia, por conta de ouvir a voz de Deus. Sabe, muitas pessoas, eu fico pensando, nós sempre fazemos alvos no começo do ano. Quantos aqui fizeram alvos? Dá uma glória a Deus aí. Aleluia. Agora veja, esses alvos, eles não podem ser só uma carta de intenção. Tem muitos que fizeram alvos, mas se eu perguntar, talvez você nem saiba mais qual é o seu alvo.
porque não eram alvos de fato. Porque se fossem alvos de fato, você estaria orando constantemente, declarando, profetizando, tendo clareza no seu coração, daquilo que, da palavra que nós estamos debaixo. Esse é o ano das portas abertas. Se essa palavra, se você abraçou essa palavra que é o ano das portas abertas, e você profetizar, pastor, não estou vendo nada. Pois é, você está dentro do barco, parado, assustado, porque o cenário é ruim. Mas Jesus está falando, sai do barco, vem ter uma experiência. Mas muitos falam, não vou não. A palavra é o ano das portas abertas, ou seja, vem andar sobre as águas, mas você está assim, mas não sei se vai dar certo esse negócio, acho que eu vou afundar, é melhor ficar aqui mesmo, confortávelzinho. Vai que eu começo um negócio e perco o dinheiro. Eu sei que esse não é o seu caso, mas talvez você possa ter pensado isso. Vai que eu tento e não dá certo, você nunca vai descobrir. Você nunca vai experimentar se você não ter essa ousadia de decidir ouvir a voz de Deus. Se você não decidir ouvir a voz do Pai. É impressionante. Às vezes eu fico vendo os filhos. O pai, ele tem uma visão mais abrangente. E às vezes o pai fala, filho, faz isso. Mas o filho olha e fala, não vou fazer não. E eu pergunto, se tivesse feito, não teria sido muito melhor, sim ou não? Mas por que o filho não faz? Por várias razões. Umas é achar que ele é melhor do que o pai. Outra é achar que isso já passou, não tem como. Ou é impossível. Então nós vemos claramente aqui que Pedro, ousadamente, ele decidiu ouvir a voz e obedecer. Isso fala de vários aspectos na minha vida e na sua vida que nós temos que ter, são características de ousadia. Eu não estou vendo, nunca ninguém fez, mas se o Senhor falou, eu vou fazer. E é assim que acontece as experiências. É quando Deus, você está lá no seu trabalho, você está orando por ter o dom de cura, e aí Deus fala, a pessoa está lá do seu lado, ela fala, eu estou com uma dor de cabeça, estou com mal-estar, e aí Deus fala com você, ora por ela. E aí você fala, mas eu vou orar aqui? O que ela vai pensar de mim? Aí você pensa, eu tenho Neosaldina aqui. E aí, ao invés de você orar, você dá um Neosaldina para dor de cabeça. Quantos estão compreendendo? Sabe, você nunca vai experimentar se de fato aquela experiência ia gerar uma conversão nela. E porque se você ora, e você fala, eu vou orar e vai passar essa dor de cabeça agora. Você ora e a dor de cabeça dela passa instantaneamente. Ela fala, como que é isso? Eu falei, isso é o poder operante de Deus. Quer ser curada, restaurada por completo? Às vezes ela tem uma crise de sinusite lá durante muito tempo. Fala, vai passar agora. Vai descongestionar tudo agora. Aí, pastor, e se isso não acontecer, já está dentro do barco. Para acontecer, você tem que sair. Você tem que abrir a sua boca. Você tem que ter uma ousadia que vai diferenciar de todos. Quantos é que estão entendendo? Então tem coisas na minha e na sua vida que ela não acontece, não é porque já está tudo à disposição, porque não está à disposição, é porque está faltando uma ousadia. Talvez tem membros da sua família que Deus te deu uma promessa que você e a sua casa serviam ao Senhor. Mas no momento que você tem que se posicionar e liberar uma palavra de vida, você não tem um testemunho na sua família. Por quê? Quando você está no contexto da sua família, talvez você se torne como eles, mundano. Fala, aqui eu não posso ser o crente aqui. Se eu for ser o crente aqui, eles vão me perseguir, então eu vou ser igual eles. Aí quando você vai ver, você já está lá, no sambinha, e vai. Quantos estão compreendendo? Então, se você não tiver uma postura diferenciada, e que postura é essa? Da vida de Deus. Eu não estou dizendo que você tem que ser um ET, eu estou dizendo que você carrega a vida de Deus, e a vida de Deus, ela é luz. Então, quando você chegar no meio das trevas, você tem que ser a luz.
Não apagar a sua luz e se tornar trevas como eles. Quantos estão compreendendo? Isso é mundo. Isso é mundo. Pastor, mas eles me perseguem. Oh Deus, que boa notícia. Sinal que você está fazendo a diferença, porque a luz incomoda as trevas. Você sabe que no começo da minha conversão, eu não conseguia discernir muito isso. Então eu queria ganhar meus amigos. Eu ia lá para o churrasquinho, na laje, lá em Pirituba. Mas eu chegava lá e falava, hoje eu vou pregar o evangelho. Eu ia com uma motivação boa, mas os ventos eram muito contrários. E aí eu descobri por que Jesus fala para andar de 2 em 2, eu ia sozinho. No final do churrasco, você acha que era como? Novo convertido, os caras pressionando. Ah, agora você não faz mais nada, você não bebe. Eu falei, não, vou beber só um pouquinho então. Oh Deus. Como estão compreendendo? Então veja, no final qual que era o testemunho? Não mudou nada, está igualzinho. Mas o dia que eu me posicionei de fato, fiquei esperto, falei, eu preciso ganhar um parceiro, ganhei um. Agora eu e ele, de 2 em 2. Começamos a dar testemunho. Como estão compreendendo? Agora mudou. E aquilo que eles me perseguiam, alguns deles eles me perseguiam. Eu chegava lá, eles falavam assim, o pastor chegou, cadê a Bíblia no sovaco? Eles não sabiam, mas eles estavam profetizando algo na minha vida, que veio a se cumprir depois, né? Então veja que muitas circunstâncias na minha e na sua vida, debaixo de pressão, muitos param, não deveria. Então o que vai fazer o posicionamento dos ventos contrários é o seu posicionamento de fé, de ousadia. Quantos estão compreendendo, irmãos? Os irmãos estão meio quietos hoje, mas esse posicionamento seu faz toda a diferença. Pedro teve um posicionamento diferenciado. Pedro olhou as circunstâncias e falou, eu não quero saber, eu quero saber de Jesus. O vento é contrário, nós estamos quase afundando aqui, mas se Jesus está lá, Ele está falando comigo, eu vou ser ousado e vou andar sobre as águas. E ele começa a andar sobre as águas. Que coisa extraordinária. Deus te chama para ser um homem ou uma mulher ousado e fazer aquilo que nunca ninguém fez antes. Aleluia. Isso é o chamado de Deus para mim e para a sua vida. Se você olhar aos arredores e quiser ser como eles, você vai ficar dentro do barco. Mas se você for ousado como Pedro, você vai responder ao chamado de Jesus. Pastor, mas eu tenho medo. E se não der certo? Irmãos, o que aconteceu com Pedro? Ele teve medo? Sim ou não? Mas para sair do barco ele teve medo? Não. O que fez a grande diferença é o start. Ouvir e responder. Pastor, e se não der certo? Ainda que se no meio do processo você perca a sua fé, você tenha medo, Deus não vai te desamparar. Porque foi exatamente o que aconteceu com Pedro. No meio do processo, ele está olhando para Jesus. Quando ele percebeu que ele estava andando sobre as águas, que os ventos contrários estavam ali ao seu redor, ele tirou os olhos de Jesus, começou a olhar para a circunstância, disse que ele teve medo e começou a afundar. Talvez você está nesse estágio. Você seguiu a voz de Deus, você teve o primeiro start de empreender, de restaurar alguma questão, e as finanças, e estava caminhando muito bem, mas agora no meio do processo, você fala, vixe, estou afundando, e agora? Acabou o recurso, e agora? Recebeu uma notícia ruim, de saúde, e agora? O casamento está ruim, e agora? Não importa, nessa hora o que você faz? Senhor, me ajuda. Quando fala isso, instantaneamente, Jesus, ele pega Pedro pelas mãos, eles entram no barco, e o que acontece? Cessa toda circunstância adversa. Os ventos são acalmados, os mares são acalmados. E aí os discípulos, os demais discípulos que estavam dentro do barco, eles falam,
verdadeiramente este é o Filho de Deus. Irmãos, eu fico pensando, eles acabaram de sair de uma multiplicação de pães e peixes para alimentar uma multidão, e eles estão ainda, verdadeiramente esse é. Eles não tinham ainda essa convicção 100%. Eles estavam querendo toda hora reafirmar. Esse é o mal de muitos crentes. Toda hora eles querem reafirmar algo que já está disponível, que já está à sua disposição. O que está faltando? Homens e mulheres ousados, que renovem a sua mente a tal maneira de saber que a palavra de Deus é para se cumprir nos dias de hoje, através da minha e da sua vida. O que está faltando é levantar um exército de homens e mulheres que não temem o cenário adverso, mas que entenderam e compreenderam que foram chamados para fazer a diferença por onde andarem, que não são conduzidos por aquilo que o mundo diz, que não são conduzidos pelos recursos financeiros, que não são conduzidos porque estão pensando ou não estão pensando. Tem pessoas que elas só movem se vão pensar bem dela, se vão pensar mal, ela fala, não vou fazer aqui, que vão pensar de mim. Quando eu me converti, pensaram que era um lunático, fanático. Era isso que meus amigos diziam. Que eu tinha ficado louco. Hoje, depois que comecei a estudar a palavra de Deus, eu descobri, eu estava verdadeiramente certo. Porque as coisas de Deus para o mundo são loucuras para o homem. Quantos estão compreendendo? Então veja, essa ousadia diante dos desafios, precisa vir à tona. Quando Deus fala com você, não fique questionando. Você sabe que quando Deus fala, mas às vezes você tem medo de responder, e o que vai acontecer ou não vai acontecer, e aí você fica parado. Deixa eu te falar, é muito melhor você andar e começar a afundar e chamar por Jesus ele te socorrer, do que você ficar dentro do barco. Quantos estão compreendendo? Então saia do barco, porque o sair do barco fez com que Pedro tivesse uma experiência que nem os demais não tiveram. Quantos querem ter experiência com o Senhor aqui? Dá um glória a Deus. Pois é, todos nós queremos. Dificilmente alguém fala, não, eu não quero não. Todos nós queremos, mas quando a coisa acontece, que você tem que dar um passo de fé, qual é a sua resposta? O ano das portas abertas, Deus fala, nós vamos ter empreendedores sexta-feira, você tem o desejo de empreender, Deus já te deu uma palavra e tudo mais, mas Deus fala, abre, e você fala, não, mas agora não, está vindo uma crise, está aparecendo de 2015, aí você tem desculpa para tudo, não é o tempo. Eu já contei a história do irmão que foi vender gravata lá em Goiânia. Se Deus falasse para mim para vender gravata em Goiânia, eu falei, não, Deus, isso é coisa da minha cabeça. Não vai dar certo, ninguém usa gravata. Vendeu para caramba, porque o cara ele não usava mesmo, mas ele falou, eu vou ter, um dia vai que eu preciso. Cada um comprou uma, o cara abriu uma rede de loja depois de roupa, vendendo gravata. Então tudo é uma questão de ousadia. Aqueles que têm medo, eles sempre estão com muitas desculpas. Aqueles que querem algo concreto e tal, não vão experimentar o mover de Deus. Se a sua mente, se você todo dia não orar, para que o Senhor renove a sua mente, para que a sua mente seja alargada, segundo a visão de Deus, você sempre vai ficar vivendo o seu mundinho, dentro do barco, confortávelzinho. Mas Deus nos chamou para ver uma vida mediana. Deus não te chamou para você viver a mesmice. Você faz os seus alvos, mas entra ano e sai ano, os seus alvos são os mesmos. Sabe, se essa tem sido a sua história, deixa eu te falar, o Senhor está te chamando, sai do barco e vem andar sobre as águas. Sai do barco, seja um homem, uma mulher ousado. E se eu falar do amor de Deus, o que vão pensar de mim? Sabe o que vão pensar de você? Depois que muitos aceitarem, vão ser eternamente grato. Eu sou eternamente grato à pessoa que foi na minha casa e falou do amor de Deus, e eu aceitei o Senhor Jesus. Sabe o que é isso? Ela tem parte dentro desse processo, dentro dessa igreja, porque é um planta, outro rega, outro colhe. Ela plantou lá atrás. Quantos estão compreendendo?
Foi ela que me acompanhou depois? Não, mas eu sou eternamente grato. Há pessoas que no meio desse processo foram um canal de Deus para viabilizar, para pavimentar o propósito eterno de Deus na minha vida. E para isso você precisa ter a disposição. Você pode passar a sua vida inteira sentada na cadeira da igreja ouvindo a palavra, mas se você não abrir a sua boca e decidir ter a disposição de andar, o que fala de andar? Fala de você sair da inércia. Eles estavam parados, remavam, mas estavam estáticos, parados. O que fala isso? De uma vida cristã parada. Tem muitos que estão reclamando e murmurando porque estão parados, mas você está parado porque essa foi a sua escolha. E não adianta você colocar a culpa em Deus, no papagaio, no cachorro, no vizinho, no cônjuge. É você que decidiu. Porque Jesus já te chamou para você sair do barco e você andar. Mas muitos estão inertes, parados, reclamando dos ventos contrários que estão acontecendo. Mas Jesus está falando, sai do barco, sai da inércia. Isso precisa ter uma disposição. Isso fala, está parado, o Senhor está chamando, eu estou aqui, eu acho que aqui que eu vou conseguir avançar, mas você está olhando que não é. E o Senhor fala, sai do barco, vem andar, vem ter comigo. Isso fala de disposição, de se aproximar de Cristo. Disposição, de atitude. Talvez você sabe que suas finanças estão paradas, e você precisa fazer uma coisa. Alguém pergunta, como é que estão as suas finanças? Está ruim, mas está bom, estamos indo, né, pastor? Glória a Deus, aleluia. Mas está parado. Talvez seu casamento, e aí como é que está, irmão, seu casamento? Está ruim, mas está bom, aleluia. O Senhor sabe de todas as coisas. É lógico que Ele sabe, a questão é você sabe a condição que você se encontra? Você sabe qual é a condição que você se encontra? E a atitude, você tem que sair e experimentar o sobrenatural. Vocês estão compreendendo? Então saia do barco em nome do Senhor Jesus. Sai da zona de conforto. Meu casamento está frio. Ela nem me dá mais atenção, pastor. E só porque ela não te dá atenção, agora você também decidiu isolar? Não dorme mais de conchinha? Está com raivinha, foi para o sofá? Não, pastor, não fui para o sofá não, aqui eu fui ver o filme. Estava tão bom que eu dormi. Mas se estava bom, por que você dormiu? Se tivesse bom, você tinha assistido até o final, falar agora é hora de ir para a cama. Então não vem da desculpa, da falta de posicionamento, porque as coisas de Deus já estão à disposição. O que está faltando é você se apropriar delas e não aceitar os ventos contrários, dessa paralisia, dessa coisa estática. Se Deus chamou, tem uma atitude nesses dias. Sabe, se Deus tem uma promessa para você, tem a atitude de orar, tem a atitude de chamar a existência, acorde orando, fala, a promessa de Deus é que eu em minha casa, e eu, vai na casa do parente, vai orar, chega lá, fala, uma oportunidade, eu vou orar, festinha de aniversário, oportunidade para orar, fala, irmão, eu quero orar aqui pelo meu sobrinho, se não tem um crente lá, seja você o crente. Olha, eu queria abençoar a vida aqui, eu queria orar, ninguém fala, não vai orar não. Alguns podem falar depois, você viu fulano se aparecendo, queria orar lá. Alguns vão comentar, mas alguns vão falar, puxa vida, foi uma benção a oração. Qual igreja que você vai? Eu vi que você está diferente. O que é isso? Mas isso é o quê? Você sai da zona de conforto. É você ter uma atitude de abrir a sua boca e ser um testemunho vivo por onde você andar. Deus te chamou para isso, para ser um testemunho lá na sua escola, para ser um testemunho lá no seu trabalho, para ser um testemunho dentro da sua casa, para ser um testemunho na casa dos seus parentes, dos seus familiares. Quantos estão compreendendo? Irmãos, sabe, Jesus está às portas, e nós precisamos nos posicionar. E essa experiência extraordinária que Pedro teve, sabe, eu fico vendo que
essa experiência fez com que ele experimentasse uma medida de fé que nenhum dos outros discípulos tiveram. Essa ousadia, essa intrepidez dele, de ser o primeiro, de chegar primeiro. Ele era um cara improvável demais, mas depois de se improvável, até por conta dessa postura, colocou ele como líder dos demais discípulos. Muitos querem liderar, querem avançar, mas estão lá, tá bom aqui, pastor, tá ruim, mas tá bom, tá nada, para de se enganar. Reconheça diante de Deus: Senhor, eu tenho esse problema, e só o Senhor é Deus na minha vida, para me tirar desses ventos contrários, desse cenário que eu estou vivendo. Primeiro você precisa ser sincero diante do Senhor, e chegar ousadamente e falar: Senhor, salva-me. Às vezes você teve uma experiência que você já estava até andando sobre as águas, mas aí você entendeu que estava afundando. Fala para o Senhor: Senhor, salva-me. Peça ajuda para quem pode ajudar. Quantos estão compreendendo? Sabe, queridos, eu não sei qual é o cenário adverso na sua vida. Você fala: pastor, eu sou discípulo. Tá, mas que tipo de discípulo você é? Os que ficam no conforto dentro do barco? Ou os que querem experimentar o sobrenatural? Sabe, não tem como você experimentar o sobrenatural sendo um mero espectador. Não tem como. Mas quando você entende, e você ouve a palavra de Deus, e decide ter uma atitude, essa resposta, faz a diferença no mundo espiritual, porque nada é neutro nas coisas de Deus. O seu posicionamento, permeado de fé, permeado das experiências de fé. Ah, pastor, mas eu nunca andei sobre as águas. Mas as experiências, elas vão te levando um aumento da sua fé. Pedro, ele tinha acabado de ter experiência ali da multiplicação dos pães e dos peixes, coisa extraordinária. O que é andar sobre as águas para aquela multiplicação? Foi isso que ele pensou, eu creio. Não estou falando isso na palavra de Deus, mas eu penso que aquelas experiências de ter caminhado com Jesus, de ver os milagres de Jesus, fez com que ele, diante da resposta, respondesse com atitude, sem duvidar. Sem duvidar. Às vezes Deus já te deu alguma promessa, você abraçou, você creu instantaneamente, mas depois parece que você desanimou, que você olhou e falou: puxa vida, não é bem assim, está difícil. Deixa eu te falar, se está difícil, se os mares estão revoltos em alguma área, algum quadrante da sua vida, eu tenho uma boa notícia para você. Existe um homem que faz com que você ande sobre as águas, e se porventura você começar a afundar, é só chamar, estender as mãos, Ele vai te socorrer, e vai acalmar todo o vento. O poder de Deus é manifestado para aqueles que ousadamente se dispõem a experimentar. Muitos passam anos da sua vida cristã só ouvindo, sem ter uma atitude. E aí você fala: será que vale a pena viver essa vida cristã mediana? Não acontece nada muito ruim, mas também nada extraordinário. Isso é média. Deus não chamou seus filhos para viver na média. Média vem do medíocre, uma vida medíocre. Deus chamou os filhos para experimentarem o sobrenatural e o melhor dessa terra. Mas fala: não sei não, pastor, porque eu tenho uma coisa meio franciscana, assim, de viver na pobreza. Deus não te chamou para viver na pobreza. Deus não te chamou para viver num casamento mais ou menos. Deus não te chamou para viver assim: será que vai dar certo? Não, Deus te chamou para ter experiências sobrenaturais, e essas experiências é que você vai galgando uma medida de fé para viver o extraordinário, o sobrenatural. Pastor, e o dia que a coisa vai ruim? Essa fé não vai fazer com que você enxergue as coisas ruins.
apóstolo Paulo é um exemplo disso. Teve momentos na vida dele que foi perseguição, ele foi preso, estava fazendo a obra de Deus, mas você não vê ele desanimado e murmurando da vida, porque ele sabia que todas as coisas cooperavam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Ele sabia que o propósito eterno de Deus, que Deus é o socorro bem presente no dia da angústia. Ele sabia, por isso que ele louvava, por isso que ele adorava, porque ele sabia que o propósito de Deus ia levar a cumprir a edificação da obra de Deus, independente das circunstâncias. Sabe, quando você se dispõe a ser um tipo de Paulo, um tipo de Pedro, homens que compreenderam o chamado de Deus e que não andam à mercê das circunstâncias adversas, esse chamado, quando você fala, eis-me aqui, você vai experimentar o sobrenatural, a obra de Deus edificada, não somente na sua vida, por conta das experiências, mas essa medida de fé, ela começa a abranger todos que estão à sua volta. Decida viver uma vida intensa diante de Deus, decida viver os seus melhores dias, para experimentar o sobrenatural de Deus na sua casa, decida experimentar e fazer a diferença por onde você andar, decida experimentar e ser a diferença na sua célula, no seu colégio. No meu colégio não tem um núcleo. Sabe por que não tem um núcleo? Porque você não se posicionou ainda. Decida se posicionar. Chama um, chama outro. Quando você vai ver, vai ter um núcleo. Esse núcleo vai se tornar uma célula, que futuramente pode se tornar uma grande igreja. Decida plantar. Muitos querem colher, mas decida plantar, decida regar. Sabe, o potencial de uma semente é o potencial de uma floresta. Tem uma floresta ali dentro. Quando você lança a palavra de Deus, certamente não vai voltar vazia. Decida ser um semeador das boas novas, por onde você andar. Pastor, mas meu relacionamento é só com crente. Essa é a pior desculpa. Quando você pega um Uber, aquele Uber é crente? Não sei, não perguntei. Pois é, você não teve uma atitude. Vocês estão compreendendo? As circunstâncias, elas estão escancaradas todos os dias. Tenha atitude de andar sobre as águas. Coloque um alvo na sua vida. Sabe, nós temos um alvo aqui como São Paulo de batizar 10.000 pessoas nesse ano. Eu te pergunto, qual que é o seu alvo? O meu alvo é ver o Videira News e aplaudir. Aleluia, conquistamos. Não, o meu é batizar pessoas. Se cada um de nós batizarmos uma, eu tenho desafiado, ganha uma pessoa e batiza você mesmo. Batiza você. Nunca batizou alguém? Fala, eu vou ganhar alguém, vou batizar. Não existe essa coisa clerical que é só o pastor que batiza. A palavra de Deus fala, ide fazer discípulos. Você tem que fazer discípulos, você tem que batizar. Eu deixo os líderes batizar, o membro batizar. Por quê? Porque é bíblico. Quantos estão compreendendo? É bíblico. Não é só o pastor que batiza, não. Um dia uma pessoa falou, pastor, eu queria batizar o irmão lá na minha célula. Tinha um problema por aspersão. Eu falei, pode batizar. Pega um copo, joga um copo de água. Pega um borrifador, seja lá como for, mas batiza. Quantos estão compreendendo? Então, esses são os dias. E os dias cada vez está mais próximo da volta de Jesus. Cada vez mais próximo. Então decida fazer a diferença enquanto é tempo. A volta de Jesus está próxima. Talvez Jesus pode voltar enquanto agora. Nesse momento, alguns serão arrebatados. Nós não sabemos, mas uma coisa eu sei: Jesus te ama e que te dá experiências sobrenaturais. Esses são os dias de você tomar uma atitude.
Amém? Vamos ficar de pé se é que você pode. Sabe, você que quer sair do barco, se você quer sair do barco e ter uma atitude de viver dias extraordinários, sai do seu lugar e vem aqui à frente, eu quero orar por você. Aleluia. Aleluia. Sabe, queridos, nós precisamos ser ousados em responder ao Senhor. E essa ousadia, essa intrepidez que move os céus e terra. Aleluia. Eu quero orar por você. Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus, a tua igreja responde, Deus, nessa noite, com a atitude de sair do barco e ter uma experiência sobrenatural com o Senhor. Por isso, Senhor, que nesses dias a tua igreja esteja atenta à tua voz, crendo na tua palavra. Sabe, nesses dias você vai ver o Senhor falando claramente com o Senhor. Não duvide, não duvide, não duvide, porque é o Senhor falando com você. Aquilo que você tem pedido, Ele já até confirmou no seu coração, mas está faltando essa ousadia, esse posicionamento. Decida sair do barco, decida andar sobre as águas, porque o Senhor não vai te desamparar. Ele é o socorro bem presente no dia da angústia. Decida, esses são os dias sobrenaturais, de nós como igreja experimentarmos ousadamente viver dias de andar sobre as águas, dias sobrenaturais. Aquilo que tem queimado no seu coração, talvez seja alguns dons, talvez seja uma restauração na sua casa, não importa o que seja, comece a declarar, comece a posicionar, comece a profetizar. Você é uma boca profética, você é uma boca profética que gera vida. Comece a declarar, comece a orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e agradecemos. Obrigado, Pai, porque a tua igreja, Senhor, decide nesses dias experimentar do teu sobrenatural, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Você que é uma boca profética agora, você vai orar pela pessoa do seu lado, e você vai ser usado por Deus agora. Pergunta para essa pessoa: o que você tem clamado? Fala: ore por mim, ore por mim. Aleluia. Ore agora pela pessoa do seu lado. Ore e depois receba oração. Você que não vê no apelo aqui, ore com alguém agora. Os líderes me ajudem ali no fundo ali, ó. Ore por alguém agora. Pai, em nome do Senhor Jesus, liberamos, Deus, a tua vida. Liberamos, ó Deus, a tua unção nessa noite. Ousadamente, ousadamente, seja usado por Deus. Haja restauração no casamento, haja restauração financeira, haja restauração de relacionamentos, haja vida, haja cura, haja, Senhor, salvação, haja salvação nesses dias, haja salvação. Você é uma boca de salvação no seu trabalho, na escola, você é uma boca de vida. Aleluia. Continue orando. Se você tiver uma palavra para alguém, libere essa palavra. Seja ousado. Se você tiver uma palavra para alguém, saia do seu lugar, libere essa palavra de vida, ousadamente, flua nos dons.
Oh, aleluia. Você que está orando, continue orando. Mas nós estamos encerrados em nome do Senhor Jesus, amém? Essa é a semana para você andar ousadamente. Fale do amor de Deus para alguém. Seja ousado pelo Senhor. Aleluia. O Senhor tem coisas novas. O Senhor tem coisas novas para você nesses dias. Tão somente creia. Tão somente creia. Esses são os dias de você experimentar novidade de vida, restauração. Creia. Tão somente creia. Tenha uma atitude. É para restaurar o casamento, tem uma atitude de investir no seu cônjuge. É uma restauração financeira, tem uma atitude de ajustar. Procure ajuda, se necessário for. Mas não viva a mesmice. O Senhor te chamou para sair do barco, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Você que está orando, continue orando. Nós estamos encerrados em nome do Senhor Jesus. Dê um abraço em pelo menos 5 pessoas e libere uma palavra de vida, em nome do Senhor Jesus.